Todo ano, pra mim, o vídeo mais difícil de se fazer é justamente esse daqui, de filmes mais aguardados do ano, né? Geralmente eu faço um de filmes, outro de séries. Esse ano eu tô bem por fora das séries, então eu vou fazer só de filmes e tentar até lançar um pouco antes, né? Geralmente eu lanço na primeira semana de janeiro, dessa vez já em dezembro e tal. E por que que é tão difícil? Porque pra mim é muito difícil eu ter um radar com tudo que vai estrear no ano. Eu tento fazer uma pesquisa, eu tento ir atrás e tal, mas sempre alguns filmes vão passar batido. Além dos filmes que a gente não sabe se realmente vai ficar pronto e vai estrear esse ano ou não vai. Enfim, é sempre para mim muito complicado, e se faltar algum filme que você acha que ficou faltando, comenta aqui, assim, tô aguardando tal filme. Pode ser que eu nem tenha ignorado esse filme, mas é simplesmente porque ele passou batido mesmo. Mas de qualquer forma eu vou tentar fazer aqui o vídeo mais completo possível. Por mais que eu fale que são os 10 filmes que eu mais aguardo no título, na verdade eu vou falar de muito mais filmes. A única regra aqui é que são filmes que vão estrear ou tem chance ou provavelmente vão estrear em 2024 de 2024. Tem essa questão, porque como eu sempre falo para vocês, muitos filmes dos anos anteriores demoram para chegar ao Brasil. Então, por exemplo, filmes do Oscar ou filmes desse tipo Pobres Criaturas, eu não vou colocar na lista, por mais que ele certamente entraria. É um filme que eu aguardo muito e tal, mas é um filme que eu já aguardo aqui desde 2023, que já passou em muito lugar. Sem contar que muitos dos filmes desses daí de 2023 que estreiam no ano que vem, eu já assisti em festivais e tal. Então, para não criar uma bagunça muito grande, eu vou considerar apenas filmes de 2024 que vão estrear ou podem estrear em 2024. E dentro disso eu vou dividir em categorias. Tem a categoria principal, que são os 10 que eu mais aguardo, que já tem meio que uma data de estreia ou coisa do tipo. Tem aqueles que eu até que estou monitorando, que eu não descarto completamente, mas eu não estou tão empolgado assim. Além de filmes que eu estou empolgado, mas que já tem estreia nos Estados Unidos, só que no Brasil ainda não se sabe se vai estrear ou não. Além daqueles que pode ser que estreiem em 2024, mas a gente ainda não sabe realmente. Então, são muitos filmes para colocar todos esses no radar de vocês. É mais uma brincadeira do que uma lista dos meus filmes mais aguardados. Então eu vou começar por esses filmes que eu tenho alguma expectativa ou eu não descarto completamente, mas não entraram nos meus 10, não são 10 filmes que eu aguardo tanto assim, digamos assim. Então, muitas vezes eu vou olhar para o meu celular porque eu não lembro tantos filmes que eu vou falar de cabeça. O primeiro da lista já é Meninas Malvadas, que chega agora em janeiro, a versão musical, que eu tô com alguma curiosidade. Em sequência, Argylle, ou Argylle, eu não sei como que é a pronúncia certa desse filme, que é o novo filme do Matthew Vaughn, que eu gosto muito dele, principalmente no primeiro Kingsman. É um diretor que tem uma capacidade interessante para o cinema de ação, mas tem alguns dos últimos projetos dele que me deixam um pouco com o pé atrás. Outro caso parecido com esse é O Dublê, o novo filme do David Leitch, né, que é o co-diretor do primeiro John Wick, que fez Deadpool, mas também fez Hobbs and Shaw, faz alguns filmes de ação. Ele tem uma capacidade de criar cenas interessantes no cinema de ação, mas nem sempre os filmes dele são tão bons assim. Sendo que John Wick, o melhor dos dois, era o Chad Stahelski. Ainda assim, não descarto completamente como um fã de ação O Dublê. Em seguida, Planeta dos Macacos, O Reinado. Eu gosto muito dessa trilogia recente. Aqui eu até ficaria interessado, fico um pouco menos por ter o Wes Ball na direção, né? O diretor lá do Maze Runners, que, assim, eu acho o primeiro razoável, os outros não gosto tanto assim, não acho ele um diretor tão bom assim, então eu fico com o pé atrás aqui em Planeta dos Macacos. A gente vai ver que tem muitas sequências e muitas franquias sendo lançadas esse ano, inclusive muitas que ficaram de fora, porque eu não espero nada. Por exemplo, Venom 3 não vai aparecer na minha lista porque eu não gosto do primeiro, gosto menos ainda do segundo, então eu não estou aguardando o terceiro, não vai aparecer aqui. Continuando a lista, o próximo é Paddington in Peru, ou Paddington no Peru, não tem um título ainda brasileiro, que só não entra no meu top 10, apesar de eu gostar dos dois primeiros Paddingtons, porque aqui não tem o nome do Paul King, então é uma nova direção, a gente não sabe se tem a cara dos dois primeiros ou se é meio que aquele spin-off ou coisa do tipo. Então vamos ver, né,
como que vai ser esse filme, eu acabo tirando. A maioria dos filmes que acabam saindo é por causa dos diretores. Além disso, a gente tem de sequências o Beetlejuice 2, que tem a volta do Tim Burton, ainda que o Tim Burton não esteja no melhor momento da carreira. A gente tem o Divertidamente 2, o primeiro é muito interessante, mas a Pixar são pouquíssimas as sequências que são realmente boas e a Pixar também não vive o melhor dos momentos, então por isso eu fico com um pé atrás com o Divertidamente 2. Também uma espécie de spin-off, sequência que eu não aguardo muita coisa, mas o diretor em si me deixa um pouco balançado, é Mufasa, que é mais uma live action, entre aspas, né, que na verdade não deixa de ser uma animação só mais realista, focado no Mufasa de Rei Leão e tal, que tem o Barry Jenkins aqui na direção, né, o diretor de Moonlight, Se a Rua Bill Falasse, e por isso eu fico um pouco mais interessado para ver se é só aquele filme de estúdio ou se tem alguma personalidade do Barry Jenkins. Além disso, o spin-off de Um Lugar Silencioso, né, uma espécie de prequel, que é o Day One, né, o primeiro dia, que eu só não descarto totalmente aqui, que não tem o Krasinski na direção, mas eu não descarto totalmente porque tem o Michael Sarnowski na direção, que é o diretor de Pig, um filme interessante. Vamos ver como ele lida com um filme de maior orçamento. Eu gosto dos dois, Um Lugar Silencioso. Talvez esse daqui possa ser interessante, possa se tornar uma franquia bastante interessante. Vamos ver. Além disso, a gente tem algumas sequências brasileiras que eu fico meio assim. O Alto da Compadecida 2, adoro o primeiro filme. O 2, depois de tanto tempo, me deixa com o pé atrás, mas ainda assim eu vou assistir. O mesmo para o Estômago 2. Estômago é um filme que eu gosto muito, filme de 2007, se eu não me engano. Não se esperava uma sequência, tem algo a dizer, tem algo aqui, não sabemos. Mas ainda assim eu fico curioso para ver o que pode sair. Outras sequências também, Deadpool 3, muita gente empolgado porque vai ter o Wolverine do Hugh Jackman e tal. Eu já não acho o segundo Deadpool tão bom assim, eu não acho que o gênero de super-herói me desperta mais tanta sentimento ou coisa do tipo, então por isso eu não descarto totalmente, mas eu não estou empolgado como a maioria das pessoas. E o que dizer também de Gladiador 2, que assim, ninguém esperava que esse filme ia sair, ninguém sabe o que vai sair desse filme, é uma história fechada ali, mas enfim, talvez possa sair alguma coisa. Tem um elenco possivelmente interessante, Paul Mescal aqui e coisa do tipo, Ridley Scott volta, mas também não está no melhor momento da carreira, por isso que Gladiador 2 não entra entre os meus 10 que eu dou mais atenção. Além disso, ainda tem Craven, o Caçador, que é um filme que eu descartaria totalmente, é um filme que eu não espero nada, mas aí eu vi que a direção é do J.C. Chandor. Eu fiquei um pouco mais curioso com o Jason Chandor, que é um diretor que tem filmes interessantes, e vamos ver se ele consegue fazer alguma coisa com esse personagem aqui desse filme, que acho que ninguém espera muita coisa. Para fechar, outro filme que se eu só visse o trailer, eu não ia esperar nada, que é If. Mas tem o John Krasinski na direção, vamos ver o que ele vai fazer com um filme que é completamente diferente do que ele dirigiu até agora. Bom, passei por esses filmes que eu aguardo não tanto assim, mas não descarto totalmente. Então vamos para os 10 filmes da minha lista que provavelmente vão estrear no Brasil em 2024, porque já tem meio que uma data. Meio que uma data eu explico caso a caso. Então é uma lista que vai ser em ordem de lançamento. O primeiro filme, por isso, é Duna, parte 2, do Denis Villeneuve, que é um dos que eu mais aguardo. Eu gosto do primeiro, eu sou muito fã do livro, muito mais do livro do que do primeiro filme, mas eu fico interessado para essa parte 2, sem sombra de dúvidas, o filme que estreia em 14 de março. Também em março, no dia 28, a gente tem Mickey 17, ou Mickey 17, novo filme do Bong Joon-ho, com um elenco muito interessante. Então o Bong Joon-ho que vem de Parasita, e vamos ver o que ele faz agora, um diretor que eu pessoalmente sempre gostei muito, tem alguns dos filmes que eu mais gosto, como Memórias de um Assassino ou o próprio Parasita, que é muito bom. Vamos ver, Mickey 17 estreia em março já e me deixa bem curioso. Em abril a gente tem Rivais, novo filme do Luca Guadagnino, que era para abrir, se eu não me engano, o Festival de Veneza do ano passado, mas com a greve dos atores ele acabou sendo adiado e já chega mundialmente agora em abril, que é curioso, não é? É um filme que tem uma cara de Oscar, mas esse posicionamento em abril não é muito um posicionamento de Oscar. Vamos ver o que pode sair do novo filme do Luca Guadagnino, que é um diretor que eu acho bem interessante. 18 de abril sai Rivais.
Também no começo do ano, no primeiro semestre, tem Furiosa, no dia 23 de maio, um filme que provavelmente vai ter a estreia mundial dele lá no Festival de Cannes, mas a gente não tem essa confirmação ainda, então para o público geral de todo mundo, ou para o público brasileiro, né, que a gente recebe um dia antes que os Estados Unidos, a gente tem no dia 23 de maio Furiosa. Eu achei o trailer muito interessante, eu sou, vocês sabem, um grande fã de Mad Max, sobretudo do mais recente, né, do Estrada da Fúria, e eu acho que aqui a gente pode ter algo bem interessante. O George Miller é um dos diretores que melhor sabe usar e melhor sabe lidar com o digital e com o cinema de ação. Vamos ver o que sai aqui, que é um spin-off, mas esse é um spin-off que eu tô bem interessado. Mais um spin-off também no primeiro semestre, esse quase ficou fora da lista, é Ballerina, no dia 6 de junho. Ballerina, que é com a Ana de Armas, um spin-off no universo de John Wick. O que me deixa com o pé atrás aqui muito grande, por mais que eu ame os 4 John Wick, sobretudo o mais recente, é primeiro, a série da Amazon, que é um spin-off, também um prequel de John Wick. Eu não achei grande coisa, não achei que traz muito do universo, mas aqui no cinema a gente poderia argumentar que ia se manter. O problema é que a gente tem o Len Wiseman na direção, a gente não tem o Chad Stahelski aqui como os 4 filmes. E o Len Wiseman, ele fez só filmes de ação que eu ou acho mediano para baixo. Então por isso eu fico com o pé atrás aqui com Ballerina, por mais que eu goste da Ana de Armas nesse papel aqui, né? Ela já demonstrou, principalmente no último 007, a capacidade dela de fazer cenas de ação. O sexto filme da lista é Guerra Civil, do Alex Garland, que vem do muito fraco Man, que eu odeio Man, mas os 2 filmes anteriores na carreira dele, Ex Machina e o Aniquilação, eu gosto bastante dos 2, e o trailer de Guerra Civil chamou muita atenção de todo mundo. O Alex Garland é um diretor que eu fico de olho, apesar de não gostar do filme mais recente, e aqui é um caso curioso, né? No momento, a estreia nos Estados Unidos é no 26 de abril, mas no Brasil só no 11 de julho, que é muito comum com filmes da 24 principalmente. Então vamos ver se essa data muda, se o filme é adiantado no Brasil ou não. É um filme que tá com um hype bem grande e eu tô bem interessado. Quando eu falei pra vocês que eram filmes que provavelmente iam estrear no Brasil, um dos casos é Trap, do M. Night Shyamalan, que está marcado para 1º de agosto nos Estados Unidos, na verdade para o dia 2 de agosto nos Estados Unidos, seguindo a lógica, estrearia no dia 1º de agosto no Brasil. Ele ainda não está no calendário de estreias brasileiro, mas ele é um filme da Universal e a Universal tem lançado os filmes nos Estados Unidos e no Brasil na mesma semana, principalmente quando são filmes que chamam mais atenção, que é o caso, e o calendário brasileiro não tem nenhuma grande estreia para essa semana. Então eu acho que provavelmente Trap deve estrear no Brasil no dia 1º de agosto, se ele for estrear no dia 2 de agosto mesmo nos Estados Unidos. Além disso, tem o filme de estreia, se eu não me engano, da filha do M. Night Shyamalan, mas aqui é só um plus, tá? Não entrou na lista, por mais que eu fique curioso. Então, teoricamente, 1º de agosto, Trap, novo filme do M. Night Shyamalan, que é o diretor que eu não sou fanático por ele, mas eu não odeio ele como muita gente. Eu acho que ele é um diretor que sempre me desperta algum interesse, mesmo quando os filmes dele não são tão bons assim. Tem também Coringa 2, né, que aqui deve ser o musical do Todd Phillips, que está marcado para o dia 3 de outubro, e fico bastante curioso, assim. Eu gosto do primeiro Coringa, não amo, mas eu gosto do primeiro Coringa, e aqui eu acho que o gênero de super-heróis, ou de vilões no caso, ele precisa de uma injeção de novas ideias, e algumas novas ideias têm aparecido nos últimos anos, inclusive o Coringa anterior ele tem algumas ideias novas. Mas aqui trazer um musical, trazer a Lady Gaga, será que é só para chamar atenção por uma sequência? Ou será que o Todd Phillips tem uma visão interessante a partir disso? Eu fico curioso, não fico super empolgado, mas fico curioso para a sequência de Coringa. Além disso, a gente tem O Senhor dos Anéis, A Guerra dos Rohirrim, que assim, tendo a série da Amazon, eu não ficaria tão empolgado com um novo filme ou spin-off de Senhor dos Anéis, coisa do tipo, por mais que vocês saibam que O Senhor dos Anéis, o primeiro principalmente, é o filme da minha vida, eu amo o universo e tudo mais, amo os livros e por aí vai. Mas aqui trata-se de uma animação do Kenji Kamiyama, desculpa a pronúncia, diretor japonês, que é um diretor que vem de animes. Então é uma animação de um diretor que vem de animes, que pode surgir algo diferente aqui, um spin-off sem um apego tão grande com os filmes e coisa do tipo. Então, e além disso, é um lugar ali de Senhor dos Anéis que pode ser muito explorado, né? Os Rohirrim,
os Cavaleiros de Rohan e tudo mais. Então eu acho que pode sair uma coisa muito interessante, eu tô bem empolgado para esse novo Senhor dos Anéis. E para fechar essa lista, aqui um caso até curioso, né, esse 10º lugar. Eu fui no filme que parece que tem uma estreia mais certa, que é Nosferatu, né, o remake do Robert Eggers para a Universal, que está marcado para o dia 25 de dezembro, que, assim, 25 de dezembro tá falando que o novo filme de Jordan Peele vai estrear também, mas os dois são da Universal, a Universal não vai estrear esses dois filmes no Natal, na mesma semana e tal, então muito curioso para ver o que a Universal vai fazer, se vai adiantar um dos dois filmes ou não. Por enquanto, Nosferatu só tá com data de estreia nos Estados Unidos, no Brasil ainda não, mas eu acho difícil que esse filme não tenha uma estreia mundial depois que teve essa mudança na Universal de estrear os filmes nas mesmas semanas, depois de ser tão criticado e tudo mais. Então, fico curioso aqui para o que pode sair de Nosferatu, que não tem uma estreia definitiva no Brasil, mas provavelmente deve estrear no dia 25 de dezembro, se nada mudar. E esse fecha a minha lista dos 10 filmes com estreias prováveis. Agora vamos para os filmes sem data no Brasil ou sem data em lugar nenhum do mundo, se a gente nem sabe se vai chegar ou não. Essa lista eu vou passar um pouco mais rápido, então começando pelos filmes que têm alguma data de estreia nos Estados Unidos, mas não no Brasil ainda. O primeiro é Love Lies Bleeding, novo filme da Rose Glass, que é a mesma diretora de Saint Maud, filme aqui da 24, que estreia agora em janeiro no Festival de Sundance. Depois, quando vai estrear nos Estados Unidos, a gente também ainda não sabe. No Brasil, a gente sabe menos ainda. Também no Festival de Sundance, a gente tem I Saw the TV Glow, da Jane Shelburne, que é uma diretora que chama muita atenção nesse circuito mais independente. Também Handling the Undead, que é um filme aqui que traz os dois atores principais, o Anderson e a Renée Reinsve, de The Worst Person in the World, em um filme de zumbi e tal, que eu achei bem interessante também, estreia no Festival de Sundance. Um que eu espero que tenha estreia em 2024 no Brasil, que eu tô muito interessado, é Garotas em Fuga, novo filme do Ethan Coen. Eu amo os irmãos Coen, recentemente o Joel Coen fez Macbeth, enquanto isso o Ethan Coen vai fazer Garotas em Fuga, que parece um filme bem diferente, que vai mais pro lado da comédia, o que eles fizeram durante boa parte da carreira. Acho que os dois têm uma mente muito interessante. Tem marcado 23 de fevereiro para os Estados Unidos. No Brasil ainda não tem, pelo menos quando eu tô gravando esse vídeo, não tem uma data definida. Wolfman também tem data já para os Estados Unidos, um remake do lobisomem clássico, parece ser e tudo mais, que está marcado para o dia 25 de outubro nos Estados Unidos, para pegar ali o Halloween, e é dirigido pelo Leigh Whannell. O Leigh Whannell é o diretor, por exemplo, de O Homem Invisível, que é um filme que eu gosto muito, ou de Upgrade, que é um filme que eu acho interessante. O Leigh Whannell é um dos diretores recentes que mais me interessam no gênero de terror. E está marcado, como eu disse para vocês, para o 25 de dezembro, mas certamente vai mudar para antes ou para depois, uns dois filmes, é o novo filme do Jordan Peele, que ainda não tem título. Além disso, filmes que não têm data nenhuma, assim, muitos desses daqui, ou quase todos, não vão estrear esse ano, mas vamos lá para uma lista. Um que vai estrear, certamente vai estrear esse ano, mas não tem data ainda nem nos Estados Unidos, é Jurado Número 2, novo filme do Clint Eastwood. O Clint Eastwood já terminou as gravações e tal, e a pós-produção dele é muito rápida, então deve ser um filme para a próxima temporada de premiações. Tudo que o Clint lança, eu fico interessado, muita gente não gosta dos filmes recentes dele, eu gosto bastante de praticamente tudo, ou de boa parte da carreira do Clint, um grande diretor. Falando em grande diretor, a gente tem também Megalópolis, do Francis Ford Coppola, que não tem data e tá tendo aquele problema, né, dele bancar do próprio bolso, procurar alguém para dar dinheiro e tudo mais. Chegamos no momento em que o Francis Ford Coppola, isso durante boa parte da carreira dele, na verdade, não tem ninguém querendo investir nos seus filmes, mesmo que ele seja um dos diretores mais importantes de todos os tempos. Além disso, bem provável que estreie esse ano The Follow, a sequência de Corrente do Mal, que é para mim um dos filmes de terror mais interessantes dos últimos anos e que traz de volta aqui na direção o David Robert Mitchell, que é um dos diretores para mim de suspense e terror mais interessantes recentes. Então eu estou muito na expectativa para a sequência de Corrente do Mal. Continuando também, a gente tem talvez Jane, novo filme do Alfonso Cuarón, um diretor que eu gosto bastante, que deve, se for lançado, deve ser um filme para a próxima temporada de premiações. Também aí já não tão focado em premiações, mas The Shrouds, novo filme do David Cronenberg,
tá marcado para estrear em 2024, marcado bem por cima, né? Falam que vai sair em 2024, mas a gente ainda tem pouca informação sobre. O mesmo para It's Not Me, do Leo Carax, do diretor de Holy Motors, mais recentemente de Annette, um diretor bem interessante, que geralmente demorava muito tempo para lançar entre um filme e outro, mas recentemente fez Annette em 2019, né? 4 anos depois ele deve voltar com It's Not Me. Seguindo na lista do Joaquin Trier, que eu falei da Renate Reinsve, e ela também vai estar nesse filme aqui, é Sentimental Value. Joaquin Trier, mesmo diretor de A Pior Pessoa do Mundo. Fico muito na expectativa se esse filme for lançado, é outro que deve ir para a temporada de premiações, filme internacional e tudo mais, se ele for realmente lançado. Pode aparecer num festival de Cannes da vida e por aí vai. Do circuito americano mais independente, a gente tem também A Nora, novo filme do Sean Baker, que é o diretor de Projeto Flórida, é o diretor de Red Rocket, um dos nomes mais interessantes, de Tangerine, um dos nomes mais interessantes, inventivos, digamos assim, do cinema independente americano atualmente, e A Nora seria o novo filme dele que eu fico bastante interessado. E para fechar a lista, 2 filmes que eu acho muito mais difíceis de serem lançados. O primeiro é Kind of Kindness, um grande elenco. O novo filme seria do Yorgos Lanthimos, mas Yorgos Lanthimos acabou de lançar Pobres Criaturas, eu não sei se em menos de um ano ele lançaria um novo filme, vamos ver. O Pobres Criaturas nem chegou oficialmente no Brasil, né? Passou só no Festival do Rio. E também outro filme que ainda não chegou oficialmente no Brasil, mas passou no Festival do Rio, é o novo da Celine Song, que está com Past Lives, e dizem que pode ser que The Materialists saia também este ano de 2024, não sabemos. Então aqui muitos filmes para vocês ficarem de olho. Esses daqui são baseados nas minhas pesquisas e naqueles diretores e filmes que eu fico mais interessado. Tem muitas outras coisas. Muita gente está na expectativa para Venom 3, muita gente está na expectativa para Madame Teia e por aí vai. Mas aqui foi baseado na minha expectativa. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Comenta aqui embaixo que filmes eu esqueci, que eu deixei passar, quais filmes desses daqui vocês acham que realmente estreia ou não. Por hoje é isso e corta.